Olá, bem-vindo, bem-vinda aí ao nosso curso de refrigeração comercial e industrial, tá? Meu nome é Fábio Toffoli, vou ser o professor de vocês, então, durante esse curso, né? Tá? E aí a nossa ideia aqui, então, é abordar, né, todos os sistemas aí que fazem parte da refrigeração, né? Para a gente poder elaborar projetos mais eficientes, né, fazendo uma boa seleção e conseguindo interpretar tecnicamente o que acontece, né, nos circuitos de refrigeração, ok? Bom, nessa primeira aula, né, a gente vai fazer aqui uma introdução à refrigeração. Então, a ideia é a gente relembrar aí alguma parte da história, né, tá, para a gente saber da onde veio, né, esse interesse da refrigeração, tá? E depois eu vou mostrar aí, né, como é que vai funcionar o curso, né? Como é que vão ser os módulos aí, o que a gente vai ver durante o curso, né? De forma geral, tá ok? Tá, então, espero que vocês gostem do curso, né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Tem o e-mail do curso, né? Da escola, né? Que é o tofolicursos, né, @gmail.com, né? Depois eu vou enviar um e-mail para cada participante, né? Com um e-mail, né, para você poder tirar dúvidas e tal. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma definição de refrigeração. Tá? Existem várias definições para refrigeração, então se a gente olhar num livro de termodinâmica, vai ter uma definição termodinâmica para refrigeração. Se a gente pegar um livro específico de refrigeração e ar-condicionado, a gente vai ter várias definições, né? No fundo todas elas estão dizendo a mesma coisa, mas com palavras diferentes, vamos dizer assim, né? Tá? Então, não é uma definição, não bem uma definição, mas um conceito, né, de refrigeração, é esse que está aqui, né? Então é o processo, né, o processo de remoção de calor onde ele não é desejado. Essa é a ideia, né? A ideia é de retirar calor da onde ele, né, não é desejado. Tá? Então isso é uma definição, né, uma ideia de refrigeração. O calor pode ser removido de alimentos para preservar suas qualidades e sabor, né? Ou do ar de uma sala para propiciar condições de conforto para os seus ocupantes. Então daqui a gente já percebe que tem duas áreas, né, bastante grandes aí, né, de aplicação da refrigeração, que a gente vai tratar um pouquinho para frente aí, né? Apesar que o nosso foco aqui é em refrigeração somente, mas tem uma outra área bastante importante, né? Existem infinitas aplicações na indústria nas quais o calor é removido de um certo local ou de um material, né, a fim de se obter um efeito desejado, no caso um efeito de refrigeração, né? As principais aplicações da refrigeração estão na climatização e na refrigeração comercial e industrial. Então, né, a gente tem a climatização, que é, não, o ar-condicionado, vamos dizer assim, né, que são os projetos de ar-condicionado, os projetos de climatização, que são bastante importantes, né, que são uma derivação da refrigeração, né, é uma aplicação da refrigeração. Então, retirar o calor de um ambiente para manter esse ambiente mais saudável para os ocupantes. É isso que é climatização. Quando a gente está retirando calor, aí aplica a refrigeração. No caso, a gente adicionar calor, aí já é calefação, aí já não é refrigeração, é uma outra ideia. Tá? Então, essa é uma área bastante importante, né? Tanto que a gente tem cursos específicos, né, e assuntos específicos de climatização, e tem a refrigeração em si, né? Tá? A refrigeração pode vir aí desde uma refrigeração aplicada mais a produtos domésticos, né, como geladeira, né, frigobar, até aplicações, né, comerciais e industriais. Né? Comerciais, a gente está falando de, né, câmaras frigoríficas aí para açougue, para supermercado, né, e aplicações industriais, né, de produção de alimentos, conservação de alimentos, né, então grandes câmaras frigoríficas ou processos de fabricação de bebidas, né, onde usa a refrigeração
bastante intensidade, né, uma refrigeração de, né, cargas elevadas, né, tá? Uma coisa bastante importante para falar aqui no começo, né, apesar desse curso não ser exclusivo para quem fez um curso técnico ou uma engenharia, a gente vai aqui, né, e vai precisar disso, tratar e vai ser o próximo assunto que a gente vai fazer, né, que é fazer umas revisões de um assunto que chama termodinâmica, que nem para todo mundo vai ser uma revisão, porque tem pessoas, né, pode ser que você que está fazendo o curso aqui não tenha tido essa disciplina, não tenha feito um curso de engenharia ou um curso técnico que tratou disso, tá? Mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma bem suave. Por quê? Porque a refrigeração, na verdade, ela é, né, um assunto de uma disciplina da área térmica que chama termodinâmica, né? E aí, então, para a gente poder para frente e entendendo como é que os sistemas funcionam, como é que eu seleciono um equipamento, a gente precisa ter uma base da termodinâmica. Então a gente vai fazer uma revisão disso, né? Para alguns vai ser revisão, para alguns não, né? Enfim, mas a gente vai tentar fazer de uma forma que fique fácil para todo mundo entender, né? Mas é uma parte importante, né? Não tem jeito, porque senão a gente não consegue explicar, né, como a ideia do curso é mais focado para a parte de projeto, né? Então a gente precisa ter essa noção, porque senão a gente não consegue entender por que a gente está selecionando, por exemplo, uma condensadora, né? Como é que funciona exatamente um compressor, né? Tá? Então a gente vai precisar dessa abordagem para frente, tá ok? Então vamos lá. Então por isso que aqui, né, eu tô falando aqui toda hora calor, né? Tá? Calor aqui é uma forma de energia, né? Tá? Energia térmica, aí, né? Vamos lá. Então, um pouquinho de história, né, sobre a refrigeração. Então, resfriamento por meio do gelo, né, e neve é frequentemente mencionado no decorrer da história. Então, vocês vão perceber, se vocês fizeram uma pesquisa, né, que a história da refrigeração é uma história bem antiga. A gente já tem, né, já se tem ideia de usar, né, o resfriamento há muitos anos, né, muito antes de Cristo, né? Então, lá, mesmo em climas razoavelmente quentes, áreas naturais de armazenamento, né, como cavernas ou rachaduras no solo, possibilitam a conservação do gelo e da neve, muito depois que a acumulação do inverno desaparece da superfície. Então, lá atrás, né, há muitos anos atrás, já se conservava o gelo, né, o gelo natural, que foi a primeira forma que se teve aí de, né, preservar alimentos. Na verdade, há muitos anos atrás, né, lá no início de tudo, era mais para se ter, né, bebidas mais frescas, né? Não se tinha muita noção de conservação de alimento até então, né? Aí só veio para frente aí se foi feito as pesquisas, né, com aves abatidas, né? E aí então foi aí que foi descobrir que era possível prolongar, né, a conservamento de alimento, né? O primeiro povo a utilizar a refrigeração foi o chinês, né? Muito antes de Cristo. Eles conservavam o gelo dos rios e dos lagos durante as estações quentes em poços cobertos de palha. Tá? Então eles tinham, né, grandes reservatórios, né? Eu vou mostrar para frente aqui uma foto, né? Mas tinha uns ambientes onde eles pegavam, colocavam esse gelo e depois cobriam com esterco, palha, né, enfim, para poder preservar esse gelo para utilizar, né, durante os meses mais quentes aí, né? A civilização egípcia, que devido à sua situação geográfica, né, e ao clima de seu país não dispunha de gelo natural, né, um local mais quente, né, refrescava a água por evaporação, usando vasos de barro, semelhante às moringas que, né, a gente usa aqui no Brasil. Né? O barro, sendo poroso, deixa passar um pouco de água contida no seu interior, e a evaporação desta para o ambiente faz baixar a temperatura do sistema. Isso aqui é um processo psicrométrico. Né? O que ocorre aqui? Né? Que ocorre o seguinte, quando eu tenho, né, um filtro de barro, né, por exemplo, eu encho esse filtro com água,
essa água ela vai umedecer, né, esse filtro, né? Por quê? Porque o barro, como está descrito aí, né, ele é poroso, né? Então a água vai conseguir passar por esses poros. Então ela vai molhar, né, o barro, vamos dizer assim. E aí o ar, né, essa água vai entrar em contato com o ar, né, de forma que vai ter uma troca de calor aí, né? Tá? É uma troca de calor. Você acaba tendo uma quantidade de calor latente, né? Então uma parte dessa água aí vai evaporar, tá? E vai resfriar o ar que está em volta, né? E, então dessa forma aí, nessa troca de calor, você faz com que, né, a água que está dentro aí desse filtro, né, desse seu reservatório, ela fique mais fresca, né? Por isso que é muito melhor ter filtro de barro do que outros filtros aí, né? O filtro, apesar de no início você ter um certo gosto, mas depois, né, quando você já tirou, né, esse gosto que fica né, quando o filtro é novo, ele é o melhor filtro que tem, né? Você sempre terá água fresca, né? Esse é um processo aí que é um processo que ocorre por conta da temperatura de ponto de orvalho, né? Então, esses processos de evaporação, né, ocorrem por conta de temperatura de ponto de orvalho e por conta de, né, temperatura de bulbo úmido do ar, né? Então você tem aí uns limites do quanto você consegue resfriar essa água e tal, né? Isso é visto num curso específico que a gente tem, que é o de psicometria, né? Então esse é um processo psicométrico, né? Tá? Assim como a gente resfria a água, a gente também utiliza esse mesmo sistema, por exemplo, para a mesma ideia, por exemplo, para fazer resfriamento de telhado, né? Então as ideias de resfriamento evaporativo, né? Tá? Então eu vou aspergindo água na superfície do telhado, né? De forma a que essa água ela evapore, então o ar ali, né? Ela troca calor com ar e aí fica mais, né, fresco o ambiente, né? Tá? Ou então né, eu tenho um equipamento de resfriamento evaporativo para colocar ar mais fresco para dentro do ambiente. Tudo isso faz parte do mesmo processo, tá? Que não faz parte desse curso, óbvio, né? Isso daí já é um curso específico de psicometria, tá? Mas que é importante para a gente entender aqui, né? Métodos mais antigos de produção de frio faziam uso do gelo, né? Normalmente, né? Gelo natural, naquela época não se existia, né, a fabricação de gelo, né? Ou de misturas de sal e neve. Posteriormente, descobriu-se que dissolvendo nitrato de sódio em água consegue-se abaixar a temperatura da mistura. E pelo menos lá no século XV, né, 1600 por aí, né, esse fato já era conhecido. Né? Então você vê que já há bastante tempo a gente já vem já, né, trabalhando para se ter, né, para se baixar a temperatura, né, do fluido para se conseguir refrigeração, né? Tá? Então, quando a gente começa a misturar, né, a água com outras substâncias para poder baixar a temperatura, é um processo. Já se começa, né, meio que ainda de forma tímida, né, a se procurar formas, né, não naturais de diminuir mais ainda a temperatura da água. Né? Aí lá em 1806, né, um americano, né, com o nome Frederick Tudor, né, ele deu início a um negócio no qual blocos de gelo aí eram retirados de um rio, né, no caso o rio Hudson, né, lá em Nova York, ou de mananciais próximos e vendidos a grande parte da população por um preço mais acessível. Por quê? Né? Até então, ter resfriamento era uma coisa de quem tinha muito dinheiro. Né? Você tinha que ter dinheiro, muito dinheiro, para pagar, para se retirar gelo de lugares muito distantes e te fornecer. Né? Então, isso era coisa para quem tinha muito dinheiro mesmo. Né? Não era. O cidadão comum não tinha como resfriar as bebidas ou conservar alimentos com gelo, a não ser que ele pegasse, né, próximo aí da residência dele, mas ele não tinha como, né, comprar isso, né. Então
cidadão, né, o Frederick Tudor, é ele que deu início então a esse processo de popularizar, né, o uso de gelo para fazer, né, conservação e fazer resfriamento. Tá? Ainda, né, ó, o gelo natural era enviado dos locais de clima frio, ou era recolhido durante o inverno e era armazenado em salas frias bem isoladas termicamente. Tá? Isso aqui é uma foto, né, de uma fossa frigorífica, cujo nome era geladeira. Né? Por isso que a gente chama de geladeira, né, o que a gente tem hoje, né, usa em casa. Né? Então isso daqui era um local onde se colocava o gelo, se armazenava o gelo. Nessas paredes aqui, elas têm a função de isolamento térmico, né? Tá? Então, olha essa daqui, né? A menção histórica mais antiga a esse respeito data de aproximadamente 1000 a.C., né? 1000 anos antes de Cristo. Num livro de poemas Xins, né? Portanto, da China, né? Tá? E essas casas de armazenamento eram feitas de diversos materiais isolantes, como palha, esterco, entre outros, né? Então, um exemplo, né, de uma fossa frigorífica, né? Tá? Onde então se armazenava aí o gelo, né, para conservar então durante os meses mais quentes, né, os períodos mais quentes, para poder utilizar, né, para resfriamento, né? Ok? Aí andando um pouco mais para frente, né, aqui a gente está fazendo um histórico, mas não é passo a passo, né, a gente está pulando bastante etapa aí para, né, pegar o que é mais importante, né? Então lá por volta de 1755, né, a gente já será conhecido, né, o efeito de resfriamento causado pelo éter, né, ao ser evaporar sobre a pele, né, então já se conhecia que se passasse éter sobre a superfície da pele, esse éter vaporizava, né, e aí você tinha um efeito de resfriamento do local. Isso já era conhecido por conta de da utilização, né, desse tipo de material para tratamento, né, hospitalar, né, tá? Então, naquele tempo, né, o professor William Cullen, né, que é dito aí por alguns aí como, né, o precursor, né, da refrigeração, dessa refrigeração que a gente conhece, né, mecanizada, vamos dizer assim, né? Então, o William Cullen demonstrou a formação de gelo na água em contato com o recipiente contendo éter. Ao reduzir a pressão sobre o éter, promoveu sua ebulição a uma temperatura baixa o suficiente para proporcionar a formação do gelo. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte, essa aqui é uma ideia do experimento dele, né? Tá? Então, ele tinha aqui, nesse local aqui, éter líquido, né? Então, está aqui o éter, e aqui a água, ok? Aqui tem uma tubulaçãozinha e aqui uma bomba de vácuo. O que essa bomba de vácuo está fazendo? Ela está tirando os vapores que tem aqui dentro. No caso, primeiramente, ela está tirando o ar daqui, né? E aí, conforme ele vai fazendo isso, a pressão interna aqui vai diminuindo. Né? A pressão interna aqui vai diminuindo. De forma que, né, ao se fazer isso, né, ao se diminuir esta pressão, por uma questão de condição de saturação, que a gente vai falar um pouquinho para frente aí na revisão de termodinâmica, né, ocorre que a temperatura do éter que está aí dentro, tá, ela vai abaixando. Né? E aí o que acontece? Né? Por conta disso, a água que está aqui, ela está numa temperatura maior do que a temperatura do éter e ela cede calor. Tá? Isso é um princípio, né, térmico, que a temperatura vai sempre do corpo ou substância de maior temperatura para o corpo ou substância de menor temperatura. Então, se a água está com maior temperatura do que o éter, ela cede calor. Só que ao ceder calor, a água vai resfriando e vai formando, então, ia formando aqui gelo na superfície aqui, ok? E ao ceder calor a esse éter, o que acontece com esse éter? Esse éter começa, por conta que a pressão está diminuindo, né? Como a pressão está diminuindo, o éter começa a vaporizar, tá? Então ele chega na temperatura de saturação, onde ele vira vapor. Tá? Esse vapor aqui, a gente vai dar um nome para ele, é vapor saturado, né? Tá? É o vapor saturado. Então,
baixou a pressão aqui, né, ao se baixar essa pressão, né, a água está cedendo calor para o éter, né, o éter começa a mudar de temperatura, né, começa a aumentar a temperatura dele, de forma que quando chegar a uma certa temperatura para a pressão que está aqui dentro dessa câmara, né, por conta que eu estou tirando pressão, ele muda de condição, ele muda de líquido para vapor. Tá? Então aqui dentro eu tenho coexistindo éter líquido e éter vapor. Tá? E aí, então, né, esse vapor de éter é jogado para fora aqui, tá? E o efeito, né, dessa troca de calor entre a água e o éter é a formação de gelo, tá ok? Tá? Formação de gelo. Então esse é o primeiro princípio lá da refrigeração. Então, já com esse experimento se descobriu que se eu abaixar bastante, né, ou se eu baixar de uma certa quantidade a pressão de um fluido, né, tá? Ao se baixar essa pressão desse fluido, né, eu vou obter, né, condições de que esse fluido, em entrar em contato com uma substância que está na temperatura maior do que ele vai se aquecer e sem precisar de uma altíssima temperatura, ele vai mudar de fase, né? Ele vai vaporizar, tá? E é isso que a gente usa hoje na refrigeração, né? Então, de forma geral, tanto faz se é para um grande, né, uma grande refrigeração industrial, ou se é para sua geladeira, né? A ideia é a mesma, né? A ideia é que lá no congelador passe um fluido ali, né, que ele vai receber calor, né, dos alimentos que você coloca no congelador, né, do próprio ar atmosférico que está ali, que está quando você abre a geladeira, o ar que entra é um ar mais quente, de forma então que tudo isso cede calor para esse fluido, né, que está passando por dentro dos tubos, né, e então com isso ele eleva a temperatura. Como ele está numa pressão menor, né, com uma pressão mais baixa aí do que a pressão atmosférica, né, então uma pressão menor aí, para essa pressão que ele está, essa temperatura que ele chega é o suficiente para ele mudar de fase, tá? E aí ele vira um vapor aí, né? Tá? Então essa é a ideia, né? Então foi essa daqui, né? Esse foi o experimento do William Cullen, né? Que foi, né, com certeza, né, um experimento que mudou, né, a ideia, mudou o caminho, né, da história, no caso da refrigeração, que aí a partir disso então se começou a propor equipamentos para que a gente consiga fechar um ciclo, né? Porque o que acontece aqui, né? Esse experimento mostra que a gente consegue formar gelo, né? Tá? Então a gente consegue uma formação de gelo aqui com esse experimento. Então é possível esfriar um ambiente. Só que ele tem um problema, né? Qual que é o problema? O problema é que eu estou jogando um vapor de éter para fora, né? Estou jogando para a atmosfera. Então, de tempos em tempos, eu vou ter que ficar repondo esse reservatório. E isso não é interessante, né? Então, a partir daqui, começou-se então a elaborar, né, circuitos, né, de forma a eu reaproveitar então esse fluido. Então, eu gero vapor, e depois eu preciso voltar com esse, né, fluido para cá no estado líquido. Né? Então essa foi a ideia, né? Tá? Então a partir daí, então eles começaram a elaborar equipamentos para não ter que ficar jogando esse, né, vapor de éter para a atmosfera. Então, né, a ideia de unir as técnicas de evaporação e condensação e criar um sistema cíclico parece ter sido sugerida pela primeira vez por Oliver Evans, né, lá na Filadélfia. Mas a primeira máquina cíclica, né, de refrigeração foi feita por o Jacob Perkins, né? É esse cara aqui, né? Esse aqui, né? É o primeiro equipamento de refrigeração em si. Sua descrição pode ser encontrada nas especificações de uma patente, né, lá de 1834, ok? Então aqui é o primeiro equipamento similar ao que a gente usa hoje em dia, né? O primeiro equipamento de refrigeração. Então, neste local aqui, ó, eu tenho um fluido,
né? Aqui é um reservatório com um fluido que eu quero resfriar, tá? Então, este fluido aqui dentro ele está a baixa temperatura e baixa pressão. De forma que, então, o fluido externo tem temperatura maior, ele cede calor aqui para este fluido. Então, esse fluido, quando ele está a baixa pressão e baixa temperatura, ele vai chegar uma hora que ele vai mudar de fase, né? Ele vai virar vapor, tá? Esse vapor, a gente chama ele de vapor saturado, tá? Ainda não existia aqui, né, equipamentos para ter um vapor que a gente chama de superaquecido aí, né? Tá? Ou vapor seco, né, como alguns dizem, né? Então aqui eu estou gerando vapor, tá? Então esse vapor é gerado aqui, né? Aqui então eu estou trocando calor, esse fluido aqui então ele é resfriado, esse vapor então ele vem aqui, esse daqui, né, é uma espécie de uma bomba, né? Tá? Então a manivela aqui eu consigo, então eu succiono e jogo esse vapor para cá, tá? Então agora esse vapor aqui está quente e a alta pressão. Por quê? Porque ele veio aqui, né, como ele vaporizou, ele aumentou a temperatura, né? Ele estava numa temperatura menor, numa pressão menor, então ele virou um vapor. Só que eu quero pegar agora esse vapor e jogar para lá. Conforme eu pressiono esse vapor aqui, né, com essa bomba, então ele vem, né? A temperatura já estava elevada, quando eu comprimo um gás, né, ele aumenta ainda mais a pressão e a temperatura. Então agora ele vem para cá, para essa região aqui, numa alta pressão e alta temperatura. Tá? Vem aqui, e aí o fluido que está aqui em volta está a uma temperatura menor, né, do que a temperatura desse gás que está circulando por dentro dessa serpentina. De forma agora que esse gás vai ceder calor para esse fluido que está aqui em volta. E aí então ele vai resfriando, e conforme ele vai resfriando, ele vai virando líquido novamente, né? Tá? Então ele vai baixando a pressão dele, né? Tá? Vai baixando a temperatura dele, na verdade aqui só baixando a temperatura aqui, né? Tá? Aqui vai baixando a temperatura dele, vai baixando a temperatura dele até ele virar de novo um líquido. E aí esse líquido passa por esse sisteminha aqui, que tem uma valvulinha aqui, ó, ela faz uma restrição, né? Tá? Então eu forço, né, eu bombeio esse líquido para essa região, para ele passar por, né, por esse espaço aqui, que tem uma restrição, então nessa passagem aí, né, ele vai de novo diminuir, né, a temperatura, né, e a pressão, tá ok? Tá? Porque por uma questão aqui, né, a vazão, uma questão termofluido, né, a vazão que eu tenho nessa região tem que ser igual à vazão que eu tenho nessa região aqui. Então, para ter a mesma vazão para passar por um orifício, tem que aumentar a velocidade, né? Quando ele aumenta a velocidade, né, cai a pressão, tá? A gente vai falar sobre isso daí na revisão, aí, né? Então ele passa por aqui e aí ele volta para cá a uma baixa pressão e baixa temperatura e aí começa tudo de novo, tá? Só que isso aqui é um sistema, você vê, que é bastante manual ainda, né? Sistemas aí, eles funcionam com alavanca, né? Então alguém tem que estar atuando, senão esse negócio não vai funcionar muito bem, né? Continuando aí, né? Então o principal responsável por tornar o princípio de refrigeração por compressão mecânica em um equipamento real, né, foi James Harrison. Tá? Ele é escocês, né? Nasceu aí por volta de 1815, 1816, né? Por aí, né? E não se sabe, né, se Harrison conhecia ou não o trabalho de Perkins. Não se tem essa informação, né? O que se sabe é que lá em 1856, né, e em 1857, ele teve as patentes, né, essas patentes 747 e 2362 para esse equipamento aqui. Tá? Este equipamento aqui, ele tem a mesma ideia, né, a mesma ideia do equipamento visto aqui, né, do Perkins, né, tá? Só que ele já funciona de uma forma um pouco, né, um pouco melhor, né? Ele já é um equipamento
mais mecânico e menos manual, tá? Então, assim, a gente pode dizer que esse é o primeiro equipamento, né, similar ao que a gente usa até hoje em dia, aí, né? Tá lá por volta de 1850, 1850, né? Por aí, quando ele desenvolveu isso, tá? Então, isso aqui é uma imagem, né, do tipo de equipamento, né? Então, você vê aqui, né, que eu tenho uma roda aqui, né? Isso aqui faz então, circular, né? Como se fosse um compressorzinho, né? Tá? Aqui a gente tem, né, dois. Aqui é um reservatório onde eu vou gerar frio, e aqui é onde eu vou, né, despejar o calor, tá? Hoje a gente dá nome para essas coisas, né? Dá o nome de evaporador e condensador, né? Tá? Mas naquela época não se chamava assim, né? Nem tinha esses nomes, né? Isso foi gerando durante o tempo, né? Tá? Então, aí por volta de 1850 que a gente vai ter então um equipamento, primeiro equipamento mecânico, né? Depois o tempo vai andando, né? E aí lá no começo do século, né? Do século, quem está dizendo lá em século passado, né? Com a descoberta da eletricidade, né, por Thomas Edison, aí que a gente começa a ter equipamentos, né, movidos à eletricidade, né? Então lá em 1918, né, surgiu o primeiro refrigerador automático movido à eletricidade e com um pequeno motor. Quem fabricou o primeiro refrigerador, né, em pequena escala foi a Kelvinator, né, uma empresa, aí, a primeira empresa junto com a GE, né, em refrigeração, tá, fez equipamentos, né, de refrigeração, né, lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem, né, algumas fotos, né, então aqui a primeira máquina de refrigeração, né, do Jacob Perkins, né, tá, você vê que é uma caixa, né, é uma caixa aqui, um lugar que você colocava gelo aí, né, tá, e aí lugar onde você né, colocava os alimentos, então gelo e os alimentos, né. Depois aqui, isso aqui em 1930, né, 1930 é quando no Brasil praticamente a gente chegaram as primeiras geladeiras, né, para quem tinha muito dinheiro, né. Isso aqui não era barato, né, tá. E esse daqui é uma da GE, né, tá. É uma geladeira da GE. Então você nota, né, que é uma coisa bem rudimentar ainda, né, uma caixa, né, tá, praticamente para conservar poucos alimentos, né, você não conseguia fazer conservação de muitos alimentos, né, não tinha todos esses sistemas que a gente tem hoje, né, ok? Lá em 1928, né, então, né, surgiu, né, os gases refrigerantes, né, fluorados, os primeiros, né, desenvolvidos lá por o Midgley, né, Midgley, na verdade, né, e essa substância, né, demonstrou-se que não era tóxica, né, e a partir daí a indústria de refrigeração se desenvolveu a todo vapor, né, onde abrange os mais variados tipos de aplicação, né, que é o que a gente já falou aí, né, as duas vertentes, né, e aí cada uma delas vai ter, né, aplicações diversas, né. Então aqui, a partir daí então que a refrigeração, enfim, né, se desenvolveu bastante. As primeiras geladeiras, né, elas usavam desculpa, usavam fluidos refrigerantes, né, que eram nocivos, né, então para, né, naquela época, né, usar amônia, né, com pouquíssimos sistemas de segurança, né, então isso era muito perigoso, né, pessoas ficavam doentes, né, tinha problemas de contaminação, né, tá? Outros fluidos refrigerantes também eram usados também e você tinha pouca eficiência, né? E aí a partir então aí, né, do desenvolvimento dos primeiros fluidos refrigerantes, né, então que aí a gente realmente alavancou, né, grandes tecnologias. Óbvio, né? Esses primeiros fluidos refrigerantes agora eles são proibidos, né? Então, porque você sabia que ele não era tóxico. Naquela época não se tinha noção de camada de ozônio, né? Não se falava nisso, tá? Mas a gente vai tratar sobre isso daí num assunto específico aí sobre fluido refrigerante, ok? Bom, então esse aqui foi o histórico, né? E esse histórico óbvio, né? Que eu pulei muitas etapas, né? A gente não quer aqui ficar
horas falando sobre história de refrigeração, então a gente foi uns pontos mais importantes para ver lá no início, lá que a gente só usava o gelo, desde quando que isso daí é feito, como é que outras civilizações faziam para resfriar, né, no caso os egípcios lá, né, com os sistemas de evaporação, né, tá? E aí depois a gente deu um salto aí para frente para falar né, do comercialização do gelo, como é que isso aí começou, depois mais um salto para mostrar como é que foi né, desenvolvido, como é que foi pensado né, esse ciclo que é o que mais se usa hoje, né, que é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, né, e depois mais um salto para mostrar os primeiros equipamentos, ok? Tá? E aí existem dois documentários que eu né, peço para vocês assistirem, que vai contar um pouco da história, não só da refrigeração, né, mas fala da história aí da busca né, por refrigeração e a busca do zero absoluto. Né? O zero absoluto é a mínima temperatura teórica possível. Né? Então é um documentário da BBC, tá? Isso está disponível com legenda né, em português, tá, ok? Tá? Então eu deixei aqui para vocês aqui o endereço, né? Então esse primeiro aqui é a primeira parte, né? Tá? Desse documentário e aqui é a segunda parte, tá? Então a gente tem né, chama Zero Absoluto, né? A Conquista do Frio, né? E depois o 2 lá é a Corrida pelo Zero Absoluto. É isso, né? São esses dois documentários. E aí o interessante desses dois, na verdade, é um documentário só né, em duas partes, é que vocês vão entender como é que a gente chegou né, a correr atrás efetivamente de resfriar, né? Quando que se imaginou, né, quando que se descobriu por que, né, que o frio era interessante para conservar alimento, né? Tá, então vocês vão ver que muita gente aí sofreu, né, estudando isso, né? E como é que você chegou, né? Então lá, a partir do momento que a gente que foi inventado, né, o microscópio, foi possível ver o que acontece efetivamente né, quando você resfria um alimento. Então, e aí foi se desenvolvendo, então, né, a cadeia do frio, vamos dizer assim. Ok? Então, peço para vocês assistirem esses dois vídeos para complementar essa parte da história, né, e até para entender algumas coisas que hoje em dia a gente usa em refrigeração. Ok. Então, a gente viu aí que tem duas linhas né, básicas na refrigeração, né, que são a climatização e a refrigeração industrial e comercial. Na climatização, né, é uma aplicação da refrigeração, estamos sendo bem né, sucinto aqui. Na climatização, a refrigeração pode ser apresentada nos sistemas de expansão direta ou indireta. Tá? E as aplicações podem ser para conforto ou para processo. Então eu uso o sistema de refrigeração para gerar frio, né? E esse frio combater né, a carga térmica de um local de forma a ou manter um ambiente saudável para os ocupantes, né? Então deixar um ambiente com uma temperatura agradável para quem está trabalhando, por exemplo, no escritório, né? Ou residencial, né? Ou vai num cinema, manter uma temperatura agradável no local, né? Então isso daí a gente fala que é uma aplicação de conforto, que tem normas específicas para isso, né? Então tem uma norma bastante importante aí para conforto, para ar-condicionado, né? Projetos de ar-condicionado para conforto, que é a 16401, né? E tem aí né, os sistemas né, para processo. Processo né, pode ser uma indústria, pode ser, por exemplo, uma sala limpa, né? Eu quero manter uma sala com uma pressão um pouco maior do que a pressão externa, uma temperatura tal para eu não estragar ali né, o produto que eu estou trabalhando, né? Então isso daí faz parte de um ar-condicionado de processo, né? A gente pode usar ainda climatização para sistemas de saúde, né? Então laboratórios, né? Sala de cirurgia, então isso daí são processos, né? Já são conforto e processo
ou somente processo, né? Tá? E aí, isso pode ser de expansão direta ou indireta. Então, por exemplo, aqui, né, um equipamento de expansão direta, o que acontece aqui? Né? O fluido refrigerante está passando por aqui e está trocando calor diretamente com o ar que vai ser resfriado. Então, isso a gente chama de expansão direta. Né? E aqui do lado, a gente tem um sistema aqui que é um resfriador de líquido, né, que a gente chama de chiller, né? E aqui, né, uma serpentina ventilador, que a gente chama de fan coil, né? Fan de ventilador, né, e coil de serpentina, né? Então aqui, esse equipamento, ele tem um fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, ele resfria o fluido de processo, né, no caso, normalmente água, né? Tá? Então, a gente sai com a água mais fria daqui. Então, esta água que foi resfriada nessa troca de calor com fluido refrigerante é a que vai resfriar o ar, né, que vai ser enviado para os ambientes. Então, a gente chama isso aí de expansão indireta, porque não é o fluido refrigerante diretamente com o ar, mas o fluido refrigerante com um fluido intermediário que vai trocar calor com o ar. Tá? Então, essa é uma aplicação da refrigeração. É uma aplicação bastante importante e bastante grande para a gente tratar aqui. Né? Então a gente não vai. Né? Climatização é uma outra, né? É um outro assunto. Tá? Aqui é só para a gente ter uma noção. Né? Ok. E aí a gente vai para a refrigeração então comercial. Né? A refrigeração comercial, né, são aquelas que vão abranger aí, né, as instalações utilizadas em lojas comerciais, restaurantes, local de armazenamento de alimentos, né, a serem comercializados pelo local de distribuição de produtos perecíveis e etc. Né? Então, esses expositores aqui, né, tá, geladeiras, né, então esses sistemas aqui, né, essas câmaras frigoríficas de pequena capacidade, né, pequena, que eu quero dizer assim, né, para atender ao local, né. Então isso daí faz parte da refrigeração comercial, né, que tem aí aplicação bastante, né, diversificada, né, e é onde, né, se tem bastante trabalho, né. E a outra refrigeração é industrial, né. A refrigeração industrial já é aquela, né, que a gente aplica na produção de bebida, alimento, fabricação de gelo, né, entre outras, né, tá. Então eu posso aplicar para congelamento, resfriamento ou arrefecimento. Então, para resfriar o ambiente, né, para manter um ambiente saudável, arrefecimento, ou para resfriamento, né, uma temperatura bem baixa, mas não de congelamento, ou congelamento. E ainda tem até, né, o criogenia, que são temperaturas bem menores. Né? Então tem várias aplicações aí na refrigeração industrial. Os princípios são os mesmos, né, só os equipamentos que são maiores, né, tem mais capacidade. É isso que muda. Né? Aqui, né, pensando aí na refrigeração, né, nas aplicações, a gente tem uma aplicação bastante importante na refrigeração, que é, né, de conservação de alimentos. Né? Então pode ser alimento congelado ou não congelado. Né? Então a ideia é fazer o quê? Fazer com que o tempo de duração daquele alimento, né, ele seja maior. Né? Então eu posso ter um alimento por mais tempo, né, para poder ser consumido, né, tá? Ou poder ficar em exposição num local por mais tempo para poder, né, para poder vender esse alimento, né? Então aqui esse gráfico, né, ele mostra para a gente aqui o tempo de armazenamento em função de temperatura, né, da temperatura que estou armazenando. Isso aqui foi tirado do livro do Jabardo, né, e do Stoker. Né? O Jabardo foi um professor da USP São Carlos, né? E aí, então, um livro chama Refrigeração Industrial. Né? Então, aqui ó, a gente tem vários alimentos, né? Então, frango, peixe, carne, banana, laranja, maçã, ovo, né? Maçã armazenada em atmosfera controlada de dióxido de carbono, né? Na verdade, de óxido de carbono aqui, né? E aqui, então, se eu pegar ali, ó, o frango tá aqui, ó, tá vendo ali? É o 1 aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, numa temperatura próxima aqui de um pouquinho acima de 10 graus, né, que é 10 graus, então pegar um pouquinho aqui
acima de 10 graus, por volta de 11, 12 graus aqui, o que acontece? Né? Aqui é o tempo de armazenamento. Então aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Então, neste caso aqui, ó, ele vai ter por volta de 4 dias. Eu posso armazenar por volta de 4 dias esse alimento, no caso o frango. Mas olha lá, se eu baixar a temperatura para 0 grau, olha lá, eu já tenho mais dias. Aqui, ó, já está falando de 3, 4, 5, 6, 7 dias, ou seja, uma semana. Então, o fato de eu resfriar o alimento, né, aumenta o tempo de armazenamento. Isso parece óbvio para a gente hoje, mas até muito pouco tempo atrás isso não era óbvio, né? Tá? A corrida mesmo da refrigeração, principalmente refrigeração de alimentos, ela foi aumentada a partir do momento que a gente descobriu de fato por que a refrigeração é importante, né? Tá? Então, por isso que eu peço para vocês assistirem lá, né, os vídeos, né? Por exemplo, aqui, ó, o 5, a laranja, né? Então a laranja numa temperatura um pouco maior do que 10 graus, né, por volta de 11, 12, está aqui, né? Então 10, 20, por volta de 30 dias, né? Tá vendo? Por volta de 30 dias aqui, porque aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tá aqui vai de 10 em 10, né? Então, o laranja é o 5, né? Você está por aqui 10, 20, 30 dias. Por volta de 30 dias numa temperatura aí perto de 12 graus, né? Então já, se eu deixar fora da geladeira, não vai dar muito menos que isso, né? Porque a temperatura vai ser maior do que 10, 12, né? Agora olha lá, se eu reduzir a temperatura com a temperatura aqui por volta de 4 graus mais ou menos aqui, olha lá o que aconteceu. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, eu dobrei, né? Dobrei o tempo de armazenamento. Né? Então isso é bastante importante, né? Bastante interessante. Pensa que você é um produtor, né? Você consegue durante mais tempo, né? Mais tempo para vender, né, esses alimentos, né? Então você ganha produtividade, né? Tá? Aqui do lado é a temperatura recomendada de armazenamento sem congelamento, né? Porque a gente tem alimentos que a gente congela e alimentos que a gente resfria, né? Tá? Quando a gente vai falando no curso, né, em algum momento a gente vai falar um pouco de refrigeração de alimentos. Isso daí é uma disciplina, né? Na verdade, tudo aqui, né, é um curso muito longo, então a gente vai sempre, né, modular aí o suficiente para não ficar um curso aí de 100 horas, né? Tá? Mas a gente vai falar um pouco aí de refrigeração de alimentos para a gente entender de onde que a gente tira os valores, né? Como é que a gente faz para tirar esses valores para poder fazer a refrigeração. Então, né, pensando aí para vários alimentos sem congelar, então tem aqui, né, os produtos. Então, por exemplo, abacate entre 4 e 13 graus, alface de 0 a 1, banana de 13 a 14, frango de -1 a 2, e assim vai, né? Tá? Queijo de 0 a 1, tomate de 3 e 4, e aqui eu estou armazenando para conservar o alimento. Então essas temperaturas são importantes, né? E aí aqui mostra então a importância da refrigeração, né? Que é para a gente conseguir manter essa temperatura, né? Manter essas condições de trabalho, né? Então, continuando, né? Então, as aplicações ainda de refrigeração, né? Então, a gente pode ter lá para alimentos não congelados, mas eu posso usar em alimentos congelados, processamento de alimentos, refrigeração aplicada aí para manufatura, né? Tá? Então, alguns processos, né, de manufatura que exigem uma refrigeração. Refrigeração, indústria química de processos, né? Indústria química de processos tem muita refrigeração, né? Então, para separação de gases, condensação de gases, remoção de calor de reação e vários outros, né, processos. Bom, então, né, essas são as aplicações, né, que a gente vai ter da refrigeração, e aí durante o curso, então, a ideia é a gente tratar da refrigeração para você poder aplicar a refrigeração nesses processos, né, tá, de forma geral. Tá? Então, para isso, né, como é que o curso está dividido? Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai primeiro, né, está dividido em módulos, né, apesar de durante as aulas eu não ficar falando de módulos, né, efetivamente, porque
É, esse curso em si, né, esse curso total, ele é uma junção de um monte de curso, né? Então, são cursos separados que viram um curso só, né? Tá? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre noções de refrigeração. A gente vai começar aí com esse módulo, né? Então, aqui é a base do curso, né? Tá? Então, a gente vai falar de conceitos de termodinâmica. Aqui a gente vai dar um foco, né? Vai gastar um certo tempo aqui para poder entender, né, minimamente alguns conceitos de termodinâmica que a gente vai aplicar no curso, né? Para a gente poder entender como é que o equipamento funciona, a gente precisa ter essa noção. Então a gente vai gastar um certo tempo aqui, né? Ciclo de refrigeração por compressão de vapor, aqui também, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu aí, relembrou as noções de termodinâmica, aí a gente vai, né, entrar no ciclo de refrigeração. Então a gente vai começar lá com um ciclo bem básico e depois a gente vai aumentando esse ciclo aí, né? Vai melhorando ele, né? Tá? Para mostrar o que dá para fazer, né? E quais são e falar os componentes básicos que esse ciclo tem, né? Tá? E falar dos fluidos refrigerantes. Então é isso, né? A gente tem um ciclo de absorção, a gente também vai falar de ciclo de absorção, mas a gente vai falar lá na frente, porque ele tem uma aplicação menor no Brasil, né? Então a gente vai tratar de ciclo de absorção, mas lá no final do curso, tá? Quando a gente vai fechando aí, porque aí ele é diferente, né? Bastante diferente do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. E então, como ele tem pouca aplicação no Brasil, né? É melhor a gente falar depois para frente aí com outros também outros ciclos, né? Outras formas de fazer refrigeração, como por exemplo o Peltier, né? A gente pode falar sobre todos esses caras lá para frente, lá, né, sobre todas essas formas de refrigeração. Então, entendendo bem aqui as noções de refrigeração, a gente entra então no cálculo de carga térmica. Essa carga térmica para refrigeração, tá? Então, está pensando basicamente em câmara frigorífica, tá? É isso, né? Porque tem a carga térmica lá da climatização, que é um outro curso, né? E aqui a gente vai falar então de carga térmica de refrigeração. Então aqui o que a gente vai tratar aqui, né, são de pontos para calcular a carga térmica de uma câmara frigorífica. É isso, tá? Ok? Então é isso que a gente vai fazer, né? Então a gente vai falar um pouco de formas de transmissão de calor, apesar de poder até começar isso em na parte de revisão, mas não faz muito sentido, né? Mais sentido faz quando a gente vai tratar já do assunto, porque aí já relembra ou ensina e aplica de uma vez, né? Então, como é que a gente calcula, né? Como é que o calor se propaga? Aí aqui a gente vai falar um pouco de conservação de alimentos, né? Então, para entender de onde é que saíram aquelas temperaturas, por que eu consigo chegar com um alimento na temperatura de 0 grau e ele não está congelando, por exemplo? O que está acontecendo, né? Então, se tiver açúcar, né? O açúcar vai interferir nesse ponto de congelamento. Então, como é que isso funciona, né? É, parâmetro para cálculo de carga térmica, exemplo de cálculo analítico, né, e algumas características de câmara frigorífica, né, câmara frigorífica pré-fabricada, no caso, tá? Então é isso. Então aqui a ideia é a gente tratar da carga térmica de câmara frigorífica, né, que pode ser usado depois, o cálculo é o mesmo para fazer balcão, enfim, né, a ideia é a mesma, seus equipamentos são menores, né? Depois a gente vai falar de dimensionamento de tubulação, né? Então, quais são os materiais, que consideração que tem de projeto, tubulação de sucção, de descarga, de líquido. Então, aqui a gente vai explorar um assunto que chama mecânica dos fluidos. Então, aí, vamos ver que bastante coisa que a gente faz na refrigeração, ela tem base em assuntos mais básicos, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter que tratar disso para poder explicar por que, né, como é que eu dimensiono um tubo, né, uma tubulação de refrigerante, que critério que usa, né? Então tudo isso tem uma base técnica em volta, né? Então se você entende a base, né, o método que você vai usar para fazer o cálculo é indiferente, né? Tá?
Vamos falar um pouco do separador de óleo, né, de acessórios, né? Depois a gente vai falar de compressores, aí aqui a gente vai falar dos tipos de compressores, quais são as características deles, né? As diferenças entre um e outro na seleção, né? Por que, que usa um e não usa o outro. Então, tem características aí que são importantes conhecer, né? Depende do que, qual que é o tipo de vapor que eu vou receber. Então, alguns, né, eu posso ter um vapor saturado, né? Outros eu não posso trabalhar com vapor saturado. Então, qual que é a faixa de aplicação? É isso que a gente vai fazer aqui, né? As características e tudo mais. Depois, né, falar sobre os dispositivos de expansão, então se é capilar ou se é válvula, né, tá? Qual que é a função, a localização, como é que classifica isso, como é que eu seleciono qual que é o tipo que eu vou utilizar dependendo do projeto, né, tá? Depois falar de evaporadores, né, o que são os evaporadores, quais são os tipos, né, então é, como é que, se eu quero ter vapor superaquecido, o que acontece no evaporador para que o vapor saia com uma condição de superaquecido? Para que lá, né, eu tenha o superaquecimento, né? Então a gente vai tratar disso, né? Então vamos mostrar os tipos, como é que calcula isso daí, né? Como é que é o circuito do evaporador, para entender, né? Como é que funciona esse cara, né? E se tiver que fazer uma seleção, como é que eu seleciono isso? O que eu tenho que entender do evaporador. Depois, os condensadores, a mesma coisa, né? Quais são os tipos, as capacidades, como é que eu calculo isso. Na verdade, os cálculos, vocês vão ver que a gente vai ter visto isso bem no começo já, só vai aplicar, para que a gente vai falando exclusivamente de condensadores. Né? Então, se eu quiser agora aí que eu tenho um subresfriamento, qual que é a diferença entre os condensadores para que isso aconteça, tá? Depois a gente vai falar de ventiladores. Então é aqui, né, a gente vai mostrar como é que funciona o ventilador, quais são os tipos, né, as diferenças entre os ventiladores, né, quando é centrífugo e quando é axial, qual é a diferença entre eles, quando é que usa um, quando é que usa o outro, né, as curvas características deles, né, se eu precisar mudar o parâmetro, eu preciso mudar a vazão de ar, como é que eu faço isso? Então a gente vai precisar falar de lei dos ventiladores, né, e critério de seleção, o que, que eu uso para selecionar um ventilador, né, tá? Quais são os critérios que eu preciso para selecionar os ventiladores, e aí a gente fecha, né, num módulo que estou aqui dizendo como módulo 9, né, que são os demais componentes do ciclo de refrigeração. Então a gente vai falar de todos os outros componentes que podem ou não fazer parte do ciclo, né, de refrigeração, né, a característica deles, quando que ele é utilizado ou não, né, porque nem todo circuito de refrigeração usa todos os dispositivos possíveis, né? Então, quando que usa um, quando que usa o outro, por que que usa, por que que não usa, qual que é o critério de seleção. E aí aqui a gente fala também, né, apesar de não estar escrito aqui, mas aí aqui a gente fecha falando das outras formas de fazer refrigeração. Então, refrigeração por absorção, né, refrigeração termoelétrica, enfim, outros circuitos aí, outras formas de fazer refrigeração para a gente fechar o curso, tá? Então essa é a ideia aí, né, desse curso, né, de refrigeração industrial e comercial, tá ok? Tá? Então é uma visão geral do todo para você poder, né, entender o funcionamento e fazer boas seleções, né, já baseado em critério mais técnico, né? Ok? Então a ideia no final do curso é que você tenha mais entendimento dos componentes para poder fazer uma seleção melhor, então otimizar o seu projeto, né? Ou se você tiver um problema de campo, ter mais facilidade para entender o porquê que isso está acontecendo, né? Eu digo para os meus alunos, né, que você conhecer a teoria resolve 40, 50% dos problemas, para não falar mais, né? Eu sempre falo 40, 50 para ficar valor baixo, né? Então, às vezes, o problema é resolvido somente com o conhecimento teórico que você tem do assunto, né? Você sabe a teoria daquilo, então você já tem uma noção de como é que isso daí funciona e por que está acontecendo o problema. Esse já é 40 a 50% da resolução, porque só isso sozinho não resolve, né? Depois tem que ir lá e mexer, né? Por isso que eu falo que 40 a 50, que depois então tem que ir lá e agir, né? E aí são os outros 40 a 50%, né? 60%, depende do tamanho do problema, né?
levar pessoas para mudar equipamento, comprar, enfim, né? Mas o fato de você conhecer a teoria, né, já ajuda bastante aí, né? Ok? Então é isso, né? É isso que é o curso, né? Aqui é a bibliografia, tá? Então a gente usa muito mais que isso até para fazer o curso, mas o básico, né? São esses livros, né? Então o livro de refrigeração industrial do Stoker e do Jabardo, tá? Isso aqui, apesar da terceira edição, é qualquer edição, né? Aqui, esse livro aqui, ele já são reimpressões, né? Então não tem edições mais novas aí, né? O que muda é a capa, né? Mas é um livro muito bom de refrigeração. Né? Aqui, isso aqui é a Bíblia da refrigeração, né? Princípios de refrigeração, do Dossá, né? Então, isso aqui, apesar de ser um livro antigo, mas ele é, né, a história da refrigeração. Né? Então, aqui é um livro bastante importante. Né? Esse livro você vai encontrar aí em inglês, em português, em espanhol. Né? Então, é um livro bastante importante, né? Para se ter, né? Porque ele tem bastante coisa de refrigeração, que são os princípios da refrigeração, que é o que interessa. Né? O resto, lá para cá, é controle, né? É melhoria do processo, mas a base, né? A base teórica do assunto, ela é antiga, né? Tá? Depois aqui o livro de refrigeração do Enio Cruz da Costa, né? É um livro interessante, né? Um livro mais pesado, né? Assim, a leitura mais pesada, mas é um livro né, que trata da refrigeração, dos ciclos de refrigeração, né? Bastante importante. Né? Esse aqui é o Manual do Frio, um livro bem antigo, né? É, que tem umas fórmulas técnicas, é tipo um manual, né? Essa editora Emos nem existe mais, né? Assim, né, a Emos do Dossai, o Manual do Frio não existe mais, mas isso daí está disponível, né? Na internet, em sebo, enfim. Tá? É um livro bastante importante. Aí esse daqui é dos irmãos Miller, né? Chama Ar-condicionado e Refrigeração. É como se fosse um grande dicionário, né? De ar-condicionado e refrigeração. Né? Então você tem os tópicos e em cima dos tópicos eles vão explicando o que é o tópico. Né? Então se você chegar lá e abrir o livro, tem lá refrigeração. Então ele vai falar o que é refrigeração. Depois história da refrigeração. Deve ter um pedacinho lá contando uma breve história. Perguntar o que é um alicate, ele tem aí, né? Então, é assim, é um dicionário, né? De ar-condicionado e refrigeração, mas é interessante, né? Ele tem algumas coisas bastante interessantes. Depois tem aqui o livro Refrigeração Comercial, tá? Então aqui já é um livro um pouco mais específico sobre refrigeração comercial, né? Do Dick, né? É um livro, então ele trata da refrigeração, mas ele tem aí algumas, né? Alguns assuntos mais específicos aplicando a refrigeração no ramo comercial, né? Tá? Então é um livro bastante interessante. E né, aqui os handbooks da Asher, né? Fundamentals, né? Que é importantíssimo que se conheça, né? A parte teórica dos assuntos, né? E aqui o de refrigeração. Né? Para 2021 e 2018, né? Acho que agora 18, 19, 20, 21, 22 saiu um outro, né? Que a cada 4 anos eles vão renovando, né? Então, existe um de refrigeração 2022 com certeza, né? E aí vai ter outro em 2026, por aí, né? É isso. Então, o de refrigeração, que é a aplicação da refrigeração, né? O meu, para você ter uma noção, né? É de 2014, né? O físico meu, né? Eu tenho esses livros aqui, eu recebo, como eu sou sócio da Asher aí, eu recebo, né, via agora eletrônico, né? Mas um físico é 2014, agora está 2018, né, então tem um 2022 com certeza, né? Esse aqui é o último, né? 2021, deve ter um agora 2025, né? Que é o de Fundamentos, tá? Então essa é a bibliografia que a gente vai utilizar para fazer o curso, né? E aí tem, óbvio, né? Também, né? Site de fabricantes. Eu não coloquei aqui site de fabricante porque depois eu esqueço algum, pode ser, né, ficando meio complicado, né? Tá? Então, mas a gente usa sites de fabricante, é,
software para mostrar aqui e tal, mas não coloquei isso na bibliografia porque ele é uma bibliografia complementar, vamos dizer assim, tá? Para fechar então hoje aqui, né, para fechar esse assunto, né, eu coloquei aqui algumas unidades, tá? Algumas conversões de unidades, porque é importante que você conheça, né, algumas unidades, né? A gente trabalha muito com sistema internacional e sistema britânico, né, unidade americana, sistema britânico, né? Então é bom conhecer aí as conversões, né? Então, tem uma tabela, né, para você utilizar no seu dia a dia, né? Tá? Vários equipamentos estão em unidade britânica e vários equipamentos estão em unidade de sistema internacional. E equipamentos mais antigos na unidade métrica, né? Que a gente chamava de MKS técnico, né? Tá? E aí você tem que ter uma noção entre eles, né? Por exemplo, se eu estiver falando em quilocaloria por hora, eu estou falando do sistema métrico, né? MKS técnico. Mas se estiver falando em watt, eu estou falando do sistema internacional. Então, né? Mas se eu estiver falando em BTU por hora, né? Eu estou falando em unidade britânica. Então aqui tem a conversão entre eles, né? Tá? Para você poder fazer a conversão de forma mais rápida, né? Para ficar fácil o seu dia a dia, né? E aqui é a conversão de pressão, porque, né, pressão também é uma coisa bastante importante para a gente. E aí você depende de onde você, né, quais são, né, qual que é a empresa que está trabalhando, então você pode estar trabalhando no sistema métrico, no sistema internacional, no sistema britânico, enfim, né? Então aqui a gente tem, né, aqui primeiro aqui é Pascal, tá? Aqui não é quilopascal, Pascal, né? Newton por metro quadrado é Pascal, né? Mas a gente pode estar trabalhando em bar, em milibar, quilograma-força por centímetro quadrado, pode estar trabalhando em PSI, né? Milímetros de coluna d'água, pé de coluna d'água, né? Centímetro de mercúrio, atmosfera, né? O Thor, né? Thor, que é o Thor, por conta do Torricelli, né? Tá? E aí aqui então você tem a conversão. Então isso é tudo para te ajudar aí durante o curso e durante a sua vida aí, né? Para facilitar a sua vida, tá ok? Então é isso por hoje, tá? E aí nas próximas aulas, então, a gente vai falar sobre uma revisão de termodinâmica para a gente poder tocar o curso e depois a gente entra então no ciclo de refrigeração, ok? Então te aguardo aí na próxima aula.